Deus, irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos no livro de Salmos, no Salmo 119. No Salmo 119. Os irmãos se lembram, abra sua Bíblia aí no Salmo 119, a partir do versículo 25, e segura aí aberto. Os irmãos se lembram que nós começamos falando aqui, há algumas semanas atrás, sobre a edificação pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos edifica, a palavra de Deus é quem nos restaura, a palavra de Deus quem nos dá vida. E dentro desta série de estudos que nós estamos falando, eu quero falar um pouquinho sobre a edificação que a palavra de Deus nos traz a ponto de nos vivificar. É ela quem traz vida para nós. Então hoje nós vamos falar sobre a vida que a palavra de Deus traz para todo aquele que se apoia nela, para todo aquele que estuda, que, como diz o próprio salmista, que medita nessa palavra dia e noite. Então, no Salmo 119, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Se você for para o versículo 50, diz assim: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. No versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. No 149, ouve a minha voz segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Versículo 154, pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. 159, considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Veja que aqui o salmista, escrevendo o Salmo 119, por diversas ocasiões, e tem outras, mas eu só separei esses, mas ele mostra vários aspectos em que a palavra de Deus pode trazer vida a nós. Eu não vou ficar só nisso, mas eu quero que você pense, porque ele disse assim: olha, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me. A minha consolação na minha aflição é a tua palavra, vivifica-me. Estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Ouve a minha voz, ou seja, ouve a minha oração e vivifica-me segundo a tua palavra. Pleiteia a minha causa e vivifica-me segundo a tua palavra. E considera o fato de que eu amo a tua palavra, então vivifica-me. Esta era a visão do salmista com relação à palavra de Deus. E eu penso particularmente que essa tem que ser a visão de cada crente, de cada cristão. O avivamento, a vida que a palavra de Deus pode trazer em todas as áreas da nossa vida. E o avivamento que nós esperamos, a vida que nós queremos ter, o avivamento que nós necessitamos, não vai ocorrer de outra forma senão pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode trazer avivamento. Então eu quero falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus faz ou por que ela tem esse poder de trazer o avivamento para as nossas vidas. E eu quero hoje, mais uma vez, conversar com você aqui, trazer um pouquinho de pensamento dentro dessa palavra para que você entenda. A palavra de Deus é como um espelho para nós. A palavra de Deus revela quem somos, revela o nosso íntimo, revela aquilo que nós realmente somos. É pela palavra que nós somos
virados do avesso. É pela palavra de Deus que nós somos corrigidos, que nós somos exortados, que nós somos tratados. Não existe outra forma de nós tratarmos as nossas deficiências. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Todos nós conhecemos essa palavra. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela revela aquilo que vai onde ninguém consegue ir. A palavra de Deus consegue revelar os nossos pensamentos, as nossas intenções, aquilo que está dentro de nós é revelado pela palavra. Quantas vezes nós estamos entristecidos, quantas vezes nós estamos passando por problema, e você nem tem vontade de pisar na igreja, nem tem vontade, e às vezes não é nem na igreja, às vezes você encontra alguém, ou ouve alguma coisa, ou liga um rádio para ouvir uma música, e pela palavra de Deus você é confrontado, você é exposto, o seu pensamento é exposto. Muitas vezes nós não entendemos, mas a palavra de Deus é aquela que revela e fala conosco dentro do nosso íntimo e revela aquilo que nós estamos ou intentando ou pensando. Quando nós somos confrontados pela palavra, nós ficamos pequenos, porque a palavra traz luz, ou traz à luz todas as coisas. Os pecados são revelados pela palavra. E a palavra ela tem esse poder de penetrar a alma, entender o que está acontecendo e trazer à tona, a ponto de que você pode confiar na palavra de Deus para que ela também te transforme. A palavra de Deus, ela não só revela, mas ela cura. A palavra de Deus é espelho para revelar, mas ela é fogo para curar. Em Jeremias, capítulo 23, no versículo 29, ele diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. Ele faz uma pergunta. A minha palavra é como fogo, e eu fiquei pensando nisso ontem, porque se você olhar as propriedades do fogo, algumas delas, o fogo ele queima. Quem já pôs a mão no fogo aqui? Todo mundo, né? Nem que foi para testar, mas já pôs. Ela queima o pecado. A palavra gera arrependimento em nós. A palavra, ela revela onde está o pecado, e pela palavra nós temos o pecado tirado de nós. Eu me lembro de Neemias, se eu não me engano, no capítulo 8, lá pelos versículos 8, 10. Neemias foi um grande estadista. Ele era um cativo, saiu de onde ele estava cativo e volta a Jerusalém para reconstruir os muros. Nós já conhecemos essa história, os muros de Jerusalém. E ele reconstrói os muros de Jerusalém, ele organiza a nação como nação de novo, mas você vai ver que depois, junto com ele, vem Esdras. E Esdras é o grande jurista, um grande sacerdote que interpretou a lei, que falou sobre a lei, e lá no capítulo 8 de Neemias, você vai ver Esdras fazendo um culto um pouco longo. A Bíblia diz que ele começou a pregar a palavra logo pela manhã. E o povo se ajuntou na praça da cidade, e ele pregou até o entardecer. E quando ele terminou a pregação dele, diz que todos aqueles homens, mulheres, crianças, estavam de joelhos chorando, porque a palavra de Deus havia falado com eles. Aí eles começam a chorar e se lamentar pelo seu pecado e se condoer pelo seu pecado, e Neemias levanta a voz e fala assim:
Vocês precisam ir, se alegrar, comer das gorduras, tomar das doçuras, levar presentes para quem não tem o que comer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí a gente interpreta esse versículo e a gente vê gente falando assim, não, irmão, não chora não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas precisamos entender o contexto dessa palavra. Porque a alegria do Senhor é a nossa força só por um motivo: aquele povo se arrependeu. A palavra gera arrependimento, e quando o povo se arrepende, o Senhor se alegra, e aí Ele nos fortalece. É pela palavra que nós temos os nossos pecados perdoados. O fogo aquece, porque quando você se arrepende, a alegria do Senhor entra em você, e aí você fica se sentindo muito bem. No Salmo 32:5, o salmista diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A palavra de Deus, ela tem o poder de queimar o pecado e fortalecer, aquecer o coração de quem confessa a sua transgressão. O fogo, ele também ilumina. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é quem nos dá, quem nos é guia, é quem nos dá luz para caminhar. Nós não caminhamos e não podemos caminhar fora da palavra de Deus. Nós sabemos aqui, temos as cartas paulinas que nos ensinam o caminhar cristão. Nós já aprendemos muitas vezes, e todos os dias, todas as semanas, vez em cima de vez, nós vamos aprendendo a palavra de Deus para aprendermos como caminhar pela palavra. A palavra de Deus, ela é martelo. Nesse mesmo versículo de Jeremias 23:29 diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra ou a penha. O martelo, ele quebra, ele pode ser usado para quebrar. Em Ezequiel 11, eu gosto dessa palavra, Deus manda Ezequiel profetizar contra Israel. Israel havia se perdido, a cidade havia se tornado muito violenta, havia mortes e mortes, havia se tornado um vale de morte. E havia quase que o mesmo problema que nós vemos hoje, assistimos hoje, muita negligência por parte daqueles que tinham que cuidar do povo. Os governantes não cuidavam, os governantes tinham deixado tudo largado. É só você ligar a televisão e ver a situação do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, Ezequiel sai para profetizar. E quando ele sai, ele olha para o Oriente, vê a entrada da cidade, ele vai até a entrada e encontra 25 homens. E entre esses homens estavam alguns dos príncipes do povo. Lembre-se que as portas da cidade eram o lugar de julgamento. Tudo o que acontecia tinha que ser trazido para a porta da cidade. Ali estavam os sacerdotes, os juízes, os príncipes. E os príncipes estavam ali. E Ezequiel então profetiza contra eles, anuncia que Israel seria levado para o cativeiro, e anuncia a espada, anuncia o juízo de Deus, que haveria morte. E quando ele acaba de profetizar, a Bíblia diz que, ele mesmo diz que Pelatias, filho de Benaia, um dos príncipes do povo, cai morto na hora. E ele imagina que o juízo de Deus já havia começado, e ele cai de joelho e começa a chorar e pedir: Senhor, o Senhor vai acabar com o remanescente de Israel. O Senhor vai acabar com todo o povo. E aí Deus fala com ele e promete a ele que, apesar do cativeiro, apesar do julgamento, apesar do povo que o povo será levado ao cativeiro, ele faria uma grande obra. E aí ele diz assim: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto dize: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos,
e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. A palavra de Deus tem o poder de tirar, de quebrar a pedra, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E olha como ele conclui: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. É interessante que nós conhecemos e declaramos em alto e bom som sobre a nossa condição religiosa. Somos cristãos. O que acontece é que quando você vai tanto para o Velho Testamento quanto para o Novo Testamento, você vai notar que existe uma condição para Deus operar em nós. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e aí eles vão os cumprir, e se eles cumprirem, eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, se você abrir lá, você vai ver Jesus falando uma coisa bem semelhante e muito interessante. João 14 e 21 e 22. O 21. Se você pegar desde o 15, você vai ver Jesus falando assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, para Jesus, para Deus, o amor que você diz ter por Ele se resume em guardar os mandamentos dele. É simples. A palavra de Deus é simples nisso. Se você olhar o versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo a mesma coisa. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, nós gostamos de ver a manifestação de Jesus. Nós gostamos de ver o Senhor fazer as coisas. Nós gostamos de ver Jesus curar, nós gostamos de ver Jesus prosperar, nós gostamos de ver Jesus fazer tudo. E o povo promete mundos e fundos aí. E eu não entendo algumas coisas, mas deixa para lá. O fato é que se você diz que ama a Deus, se você diz que ama a sua palavra, você tem que cumprir a palavra dele. Essa é a forma de demonstrar o amor por ele. Porque é exatamente isso que ele diz aqui: se vocês andarem nas minhas palavras, nos meus estatutos, guardarem os meus juízos e os cumprirem, então vocês serão o meu povo. Não adianta falar que é povo de Deus se não guarda a palavra dele. Não adianta dizer que é povo de Deus, que Deus me ama, que eu amo a Deus, se eu não cumpro os mandamentos dele. E aí ele diz: e eu lhe serei por Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ter a manifestação da presença de Jesus na sua vida? Você precisa amar a Deus, e para amar a Deus só tem um jeito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra de Deus é quem define se você ama ou se você não ama a Deus. É a palavra de Deus, o cumprimento dela na sua vida é quem vai definir se ele vai se manifestar para você ou não. É na leitura, é na meditação, é no praticar da palavra de Deus que nós somos quebrantados, que nós somos moldados e que nós somos amados pelo Senhor. A palavra de Deus, nós lemos aqui no primeiro versículo que nós lemos em Hebreus 4:12, ela é espada.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A espada da palavra de Deus, ela penetra e ela discerne os pensamentos, ela discerne as intenções do coração. Eu me lembro, eu acho que eu já citei aqui, de tantos testemunhos de pessoas que tomaram decisões erradas na sua vida e por um instante foram transformados pela palavra de Deus. Eu me lembro do testemunho do menino que dava folheto todos os dias com seu pai, entregava folheto todos os dias na rua com seu pai. E um dia, um sábado à tarde, chovendo muito, o pai disse, hoje nós não vamos. Ele falou, mas eu quero ir. O pai disse, mas nós não podemos ir, está chovendo muito. Ele falou, mas então eu posso ir sozinho? Uma cidade pequena. Não tinha perigo nenhum. O pai falou, se você quiser ir, vai, mas toma cuidado. E ele saiu. E não tinha ninguém na rua para ele entregar um folheto. Ele foi andando, e ele, no final de uma rua, viu uma casinha com a luz bem fraca. E ele olhou aquela casinha e como se alguém dissesse para ele, vai lá e bate naquela porta. E ele foi lá e bateu na porta uma vez e ninguém atendeu. E ele continuou insistindo. E ele estava prestes a ir embora, quando a porta abriu e uma velhinha, uma senhora, falou com ele. E ele disse, eu vim aqui trazer a palavra de Deus para a senhora. E ele entregou aquele folheto para a mulher e a mulher só agradeceu, sorriu para ele. E ele virou as costas e foi embora. No domingo de manhã, na igreja, quando estavam terminando o culto, uma velhinha lá no fundo da igreja ergueu a mão e disse, eu poderia falar uma coisa? E o pastor, meio sem jeito, porque não era conhecida, não era da igreja, disse, pode. E ela veio, pegou o microfone e disse assim, olha, ontem à tarde, eu já tinha tomado a decisão de tirar a minha vida. Minha vida é muito triste, eu sou sozinha. E começou a falar de tudo, e ela falou, e eu passei a corda na madeira da casa, e fiz o laço, e coloquei a cadeira, e eu subi na cadeira, e quando eu ia colocar a corda no meu pescoço, alguém bateu na porta. E aí eu parei e falei, atendo, não atendo, mas aquela pessoa insistiu tanto, que eu falei, eu vou descer e vou ver quem é, e depois eu dou cabo da minha vida. E ela foi até a porta, ela disse, eu fui até a porta e quando eu abri tinha um anjo na porta. Uma criança com papel para mim. E quando eu peguei aquele papel e fechei a porta, eu li palavras de vida. E por isso eu estou aqui hoje, porque ontem eu teria dado cabo na minha vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para discernir as suas intenções. Ela produz vida. E ela é eficaz, ela não falha. Ela vai no lugar certo. O Senhor diz que a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes irá e cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. Ela vai onde ninguém pode ir. Ela sabe onde você precisa. Você sabe o dia que você vai à igreja ou vem à igreja e aquela palavra foi só para você, foi pregada para você? Essa é a palavra de Deus e assim outras pessoas vão dizer a mesma coisa. Parece que alguém falou da sua vida com o pregador. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando isso? Alguém foi fofocar da minha vida com o pastor. Alguém foi falar da minha vida com o pastor. É melhor você se render. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela tem o poder de ir, de falar com você onde você precisa. Ela, além de tudo, é a nossa espada, é a nossa arma contra os ataques de Satanás. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, Efésios 6, nós conhecemos bem, Efésios 6 é a armadura de Deus, é a armadura do Espírito. Ela é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, para que nós possamos nos proteger ou lutar contra as artimanhas de Satanás.
me faz lembrar da tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi levado, se você abrir Mateus, você vai ver, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito. E lá no deserto ele ficou 40 dias jejuando. 40 dias. Jejuou 40 dias. E depois de 40 dias, quando Jesus já estava no seu limite, a Bíblia diz que Satanás veio falar com ele. E aí, os versículos que se seguem diz que chegando o tentador, eu vou contextualizar a conversa aqui só para a gente entender. O tentador chegou nele e disse assim: rapaz, está com fome. Estou vendo que você está com fome. Também 40 dias, né? E nós temos que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes ele se apresenta a nós como alguém que está preocupado com a nossa condição. Como se o Espírito Santo que conduziu Jesus para lá não soubesse a condição que Jesus estaria. Ô Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, ele começa colocando em dúvida a identidade de Jesus. Olha, se você é mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, rapaz. Você está com fome. Aí Jesus diz assim, Jesus solta uma palavra que quase não usamos. Porque nós temos as nossas próprias ideias, porque nós temos as nossas próprias respostas. Mas Jesus não quis ser mais sábio, não quis ser mais inteligente do que ninguém. Ele disse assim, olha, está escrito. Jesus não usou outra coisa senão a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Jesus usou a palavra de Deus para rebater o que Satanás estava dizendo. A palavra de Deus é espada. Aí o diabo fala assim, então vem comigo, Jesus. Transporta lá para Jerusalém, lá no pináculo do templo, o local mais alto da cidade. Aí o diabo fala com Jesus, rapaz, você vai cumprir seu ministério aqui, demorar todo esse tempo para ficar conhecido, vai ter um problemão. Faz o seguinte, lança-te daqui para baixo. A palavra, aí o diabo usa a palavra também. Está escrito que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que eles guardem o teu pé e não tropecem em nenhuma pedra. Lança daqui, rapaz. Desce flutuando. Todo mundo vai ver você descendo, você vai ficar famoso da noite para o dia. Que cruz nada, você não precisa disso não. Você é filho de Deus, rapaz. Faz aí um negócio, um estardalhaço aqui, você vai ver como você vai ficar famoso. Jesus, mais uma vez diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes as pessoas estão se deixando levar por coisas? Esse negócio de ficar ganhando de um por um, esse negócio de ficar pisando barro, amassando barro. Mas se a gente fizer aqui um vigilhão, se a gente fizer aqui uma campanha mesmo de vitória, para descer o fogo mesmo. Foi isso que Satanás propôs para Jesus. Você não precisa ficar aí amassando barro, não. Você pode agora, nesse momento agora, se jogar daqui, fazer um negócio bonito aqui, um milagre bem bonito, todo mundo vai aparecer e te aplaudir. Você fica famoso da noite para o dia. Mas Jesus tinha uma palavra para rebater, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos têm tentado o Senhor nosso Deus? O diabo pega Jesus e vai para o cume do monte. Transportou Satanás a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, quem promete muitos bens e quem promete muita glória não é Deus não, tá? Cuidado com as promessas de enriquecimento,
se você fizer isso, se você fizer aquilo. Cuidado, porque desde o início, quem prometeu coisa que os bens, o bem-estar aqui não foi Deus, não. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito. Irmãos, eu e você não somos inteligentes o suficientes, espertos o suficientes, espirituais o suficientes para combater e para rebater as artimanhas de Satanás. Nós precisamos estar firmados na palavra. A nossa vitória é a palavra. A nossa força vem da palavra. O nosso testemunho vem pela palavra. A mudança que nós precisamos é pela palavra. Se o próprio Senhor Jesus usou a palavra, por que você quer usar a sua palavra? Se o próprio Senhor Jesus nos ensinou a aprender dele, a guardar os seus mandamentos, por que nós não aprendemos a palavra? Parece que nós somos muito mais espertos. Vocês vão ouvir, eu já disse aqui, como nunca eu ensinando sobre a palavra. Porque estão ensinando tanta coisa errada por aí. Porque falam tanta coisa que não está na palavra. Porque tentam viver as coisas. E daí você vê um bando, um grupo enorme de pessoas decepcionadas com Deus. Eu sempre falo isso aqui. Porque o problema não é Deus, porque não foi Deus que errou. Foi alguém no altar que prometeu aquilo que a palavra não promete. E aí, porque as pessoas acreditam e não conferem na palavra, não confiam, não vão lá para ver, acreditam em tudo que falam. Eu sempre falo para vocês, vão lá e conferem o que eu disse. E se alguém quiser o esboço, eu dou também. Porque você tem que ler o texto e você tem que ler o contexto também. Você tem que conhecer o que está sendo dito, porque não pode ter promessa vã. Uma coisa eu te falo, uma coisa eu te garanto, é a palavra quem nos garante a vitória. É a palavra de Deus é quem nos dá força. É pela palavra que nós teremos condições de rebater e combater as heresias. Quando Paulo chama os anciãos da região da igreja de Éfeso, os presbíteros, os líderes daquela região, ele chama e fala assim: olha, vocês sabem que dia e noite durante 3 anos eu preguei todo o conselho e anunciei tudo o que tinha que anunciar da palavra de Deus para vocês. Agora eu vou deixá-los, mas saibam que virão lobos enganadores para destruir o rebanho. E de dentro de vocês também surgirão outros que vão criar heresias, vão criar palavras que não são a palavra de Deus, para tentar enganar, se possível, até os santos. Mas nós estamos tão seguros na nossa tradição, nós estamos tão seguros daquilo que aprendemos desde criança, que nós esquecemos que todos os dias nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Somos uma geração que não lê a palavra. E porque nós não lemos a palavra, nós estamos sendo corrompidos. Somos uma geração idólatra, somos uma geração ecumênica que acredita em tudo quanto é coisa. Somos uma geração que come da mesa do Senhor, mas come também da mesa dos ídolos. Somos uma geração que vem à igreja, mas que vai e se assenta na mesa da magia negra também. Somos uma geração que vem e toma a Santa Ceia, mas sai lá fora e paga uma rodada de cerveja e vai para a gandaia com os outros. Somos uma geração que vem para a igreja, mas vai também para as boates. Somos uma geração sem base nenhuma na palavra de Deus. Acreditamos numa graça que não existe. Acreditamos numa graça que cobre tudo sem eu ter que fazer nada. Jesus disse, foi bem claro: se vocês dizem que me amam, vocês precisam guardar as minhas palavras. Aleluia. Se você não guarda a minha palavra, você não me ama. Mas é uma geração que desconhece essa palavra. Que eu e você possamos conhecer cada dia mais a palavra de Deus. E deixa eu te falar, ela não arranca pedaço.
ela não arranca pedaço, ela não te deixa gagar e ela nem te deixa, como que chama aquelas pessoas que só pensam numa coisa, obcecado, doido por um negócio, tudo que você fala tem um versículo no meio. Não, a palavra de Deus te ensina a viver. Você tem que aprender a viver de acordo com os princípios bíblicos. É na palavra de Deus que nós somos orientados todos os dias. Eu e você não podemos, irmãos, nos dar ao luxo de fazer as coisas por nós mesmos. A Bíblia é o centro da vontade de Deus e nós precisamos andar e caminhar centrados nessa palavra. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, irmãos, cada dia mais nos apaixonar por essa palavra. E usar essa palavra nas nossas vidas. Porque é ela que vai trazer transformação para nós. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te honrar nesta manhã. Porque o Senhor tem nos dado a tua palavra. Oh, meu Deus, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ensina e nos ensinou. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, visita aqueles que estão enfermos. Visita aqueles que estão desencorajados. Senhor, se alguém entrou aqui com o peso do pecado, limpa no nome de Jesus. É a tua palavra que tem esse poder. Se alguém entrou aqui desanimado, anima hoje no nome de Jesus. Se alguém entrou aqui triste, Senhor, meu Deus, que haja arrependimento, que haja limpeza, que haja mudança e a tua alegria, Senhor, nos fortalecerá. Pai, no nome de Jesus, fala conosco durante toda essa semana, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Meu Deus, faz, Senhor, a Tua obra em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.